Vamos continuar nosso estudo de integrais duplas. A gente mal começou. No que antecedeu, essencialmente, eu fiz uma motivação por que estudar esse conceito e a definição. Vou retomar rapidamente a definição, lembrar o que é uma integral dupla e partir para a etapa seguinte, que é como calcular uma integral dupla. É um teorema que vai fazer o papel do teorema fundamental do cálculo para a integral de uma variável. O teorema fundamental do cálculo te ensinava a calcular a integral. Aqui nós vamos ter um teorema que chama teorema de Fubini, que é a versão em duas variáveis do teorema fundamental do cálculo. Então, vamos lembrar o que é a integral dupla. Imagina uma função definida num conjunto e o que é essencial no conjunto é que ele seja limitado. Então, uma região circunscrita dentro de um retângulo, que eu posso colocar dentro de um retângulo. Então, o fato do conjunto ser limitado garante que ele pode ser colocado dentro de um retângulo, maior do que ele, claro. Aí eu faço uma partição do retângulo. Então, no retângulo eu produzo uma partição, fazendo partição nos intervalos, nas variáveis x, y. No retângulo é o produto de dois intervalos. Então, eu trabalho com uma partição do retângulo que contém o domínio. O importante é focar nesse ponto. Imagina um retângulo dentro da partição. Um pequeno retângulo dentro da partição. Você olha a função sobre este retângulo. Em cima deste pequeno retângulo, o gráfico da função é uma superfície, que faz que tem o seu aspecto, que não precisa ser horizontal. É uma superfície com a sua curvatura. Nós consideramos a seguinte soma. Eu escolho um ponto arbitrário dentro desse retângulo, que é esse ponto xi, yj com uma barrinha para indicar que é a escolha arbitrária, e multiplico pela área do retângulo RI. O que esse número está medindo? Área de um retângulo na base vezes o valor da função que faz o papel de uma altura, eu estou medindo um volume. Se essa função for positiva, bem comportada. Na verdade, pode ter várias e outras interpretações. Se isso for uma densidade vezes a área, vai dar uma massa. Dependendo da interpretação que você der para f, vai ser o resultado dessa soma. E nós fazemos o limite dessa soma, é uma somatória que ocorre nas variáveis i e j. Fazemos o limite quando o diâmetro da partição vai para zero. O diâmetro da partição ir para zero quer dizer que os intervalinhos que compõem a partição, intervalinhos no domínio y e no domínio x, tendem a zero. Então, se esse limite existir, for finito, isso chama integral dupla da função. E a motivação que eu usei para pensar nesse conceito foi essa ideia de volume, de massa. Então, o que é uma integral dupla? É o limite dessas somas, que são somas de Riemann, quando o diâmetro da partição vai para zero. Tá ok? Vamos continuar pensando nessa interpretação geométrica de volume. Ela vai nos ajudar. Nós terminamos a aula passada falando num teorema que dizia quando que existia uma integral dupla. O teorema de existência, ele fala que a integral dupla existe quando a função é bem comportada e o domínio é bem comportado. O que quer dizer função e domínios bem comportados? Quer dizer que as descontinuidades da função não são em grande número e que a fronteira do domínio também é um conjunto, em algum sentido, pequeno. O que quer dizer o pequeno aqui, tanto para as descontinuidades quanto para a fronteira? Nós estamos tratando numa ideia, ainda com a ideia intuitiva de volume. Eu estou olhando para uma área da base vezes uma altura que dá um volume. Nas descontinuidades, aquilo pode ter saltos, porque a função sendo descontínua, para pequenas variações de x, y, eu posso ter mudanças muito grandes na f. Isso pode atrapalhar uma função não ser integrável. Mas tudo se passa bem se a área onde essas oscilações ocorrerem for pequena.
se oscilações na F que podem trazer perturbações no limite ocorrerem em região de área pequena, a oscilação lá na F pode ser grande, mas aqui embaixo a área está ficando zero, não vai estar interferindo no fato da soma ter um limite. Então, o teorema de existência diz o seguinte: se as descontinuidades da função e se a fronteira do domínio, que são as duas regiões que trazem oscilações, tiverem área zero, a função é integrável. Então, nós temos já um critério para saber quando é que uma função existe. Todos os nossos exemplos vão ter essas condições, isso é só para vocês terem uma visão de como que isso funciona. Então, foi aí que nós paramos. Pergunta seguinte: como é que eu calculo? Então, tem um teorema que chama Teorema de Fubini. Eu vou enunciar primeiro para retângulos e depois para regiões quaisquer. Para a gente entender bem qual é o espírito do Teorema de Fubini, eu vou fazer primeiro para retângulos. Então, é o cálculo de integrais duplas. Chama Teorema de Fubini. E eu vou fazer um enunciado para retângulos. Quando nós tivermos entendido isso, a gente passa para o caso geral. Vocês encontram isso na literatura também com o seguinte título. Quando se fala em teorema de Fubini, nós estamos falando em integrais iteradas. No sentido de que você repete. Então, imagine uma função definida num retângulo agora. Só por uns instantes, vamos imaginar que a nossa função f está definida num retângulo. Então, o domínio. E eu estou sempre olhando o retângulo, 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 mas eu estou pensando sempre em retângulo de lado paralelos aos eixos. Então, imagine que o retângulo é o produto de AB, intervalo AB no eixo x, vezes o intervalo CD no eixo y. Então, o domínio é esse retângulo aqui na base. E a F tem o seu gráfico aqui em cima. Tudo bem? Vou fazer uma construção absolutamente natural. Qual que é a interpretação que eu estou dando para a integral dupla? Estou motivando com a ideia de cálculo de um volume. Essa ideia está clara para vocês, né? Eu estou calculando o volume debaixo dessa superfície, o volume deste sólido. Eu vou calcular o volume desse sólido de uma outra maneira agora, de uma maneira esperta. Olha que construção geométrica, assim, bonitinha. Escolhe uma das variáveis. Absolutamente tanto faz. Pode começar pela x ou pode começar pela y. Vou pegar a y. Então, escolhe um y0 dentro do intervalo CD. Escolhe esse y0 e fixa. Esse y0, ele vai ter dupla identidade. Ora ele vai estar variando, ora ele vai estar fixo. Então, ele vai jogar um papel que é interessante. Agora sim, vamos pensar no y0 fixo. Mas ele tem também essa seguinte característica, ele é um y0 qualquer. Então eu posso pensar que é qualquer y0, que ele pode variar. Só que cada vez que eu escolho um valor do y0, por alguns segundos eu deixo esse y0 fixado. Então agora escolhi um y0 e vamos fixar esse y0. Faça a seguinte construção. Pega a reta paralela ao eixo x, determinada pelo y0. Esses pontos são os pontos do tipo x variável, y0 fixo. Corta este sólido por uma secção vertical em cima dessa linha x, y0 fixo. Cortar o sólido por uma secção vertical. Aqui em cima tem uma curva. Eu tenho uma secção que foi o resultado de cortar o sólido por essa reta.
Estão observando essa secção? Então, dado esse y0, eu vou olhar essa secção que está aqui. Olha para a área desta secção. Então, dado y0, associa A de y0, área da secção. Você sabe calcular essa área? Claro que sabe. Lembra? A aula passada eu não recordei a integral de uma variável? Qual foi a motivação para falar a integral de uma variável? Não era área? Então, eu sei calcular a área dessa secção. Como é que eu calcularia a área da secção y0? Integral de uma variável. Primeiro curso de cálculo. Vamos pensar juntos. Y0 está fixo, não é? Quem que está variando aqui quando eu penso nessa secção? X. X está variando em que domínio? AB. Então, a área dessa secção é a integral de A até B de uma função de uma variável da variável x. Então, é de uma função que é da variável x e é uma integral dx, igual a primeira integral que vocês aprenderam no primeiro curso de cálculo. Só que a função de uma variável que eu estou olhando, ela não nasceu como função de uma variável, ela nasceu como função de duas e só está se comportando como função de uma variável porque eu fixei uma das coordenadas, quando eu fiz a secção pelo valor y0 fixado. Então, na verdade, a função de uma variável que eu estou integrando é f de x, y0 fixo. Concordam com o que eu estou falando? Para cada y0, você pode fazer essa fatia e pegar aquela secção. E pegar aquela área. Esta nova construção define uma função que a cada y pertencente a CD associa um número a de y, que é a integral de a até b de f de xy integrado em x. Vocês estão percebendo que eu estou pegando a função de duas variáveis, x e y, fixando o y e tratando como se fosse uma variável só x e fazendo uma integração em x? Mas como isso pode ser feito para qualquer y, isso vai determinar uma nova função, que é a área de y. Para cada y dá uma área. Quando eu vario esse y, a secção varia e a área varia. Acompanharam esse raciocínio? Essa nova função, área, é função da variável y, com y variando onde? CD. Adivinha o que eu vou fazer com esta função no intervalo CD? Integrar esta função área no intervalo CD. E a hora que eu integrar a área em relação à variável y no CD, sabe o que vai dar? O volume. E, portanto, vai dar a integral dupla. Tudo se passa como se eu estivesse fazendo o seguinte jogo. Olha que jogo bonitinho. A integral dupla é uma integral com duas dimensões no domínio de uma altura. Total 3 dimensões. Tem a altura e tem as duas dimensões no domínio, que dá as 3 dimensões que geram uma ideia de volume. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu faço uma integral de uma variável que me dá uma área. Essa função área já é uma coisa que tem duas dimensões, porque é uma área. E aí eu integro esta área em uma dimensão, que é o y. Duas dimensões porque é a área, mas uma dimensão que é o y, adivinha o que vai dar? As 3 dimensões do volume. E sob boas hipóteses, isso são iguais, e esse é o jeito de calcular a integral dupla. Quer dizer, o que eu faço agora é integral de C a D, de A de Y, dy. Vocês perceberam que eu vou fazer duas integrais? Primeiro uma em x, depois uma em y? A ordem é irrelevante, poderia ter começado com o y, depois o x. Nós vamos terminar de explicar isso. Sob algumas condições, já termino de formalizar, estou ainda explicando como é que funciona, a integral dupla sobre d da função f de xy, ela vai ser a integral
em CD da função a de y dy, que por sua vez é a integral em CD da integral em AB de f de xy dx. Primeiro eu faço essa integral fixando y na variável x, e o que der eu vou integrar em CD na variável y, por isso que chama integração iterada, porque eu vou repetindo, faço uma integral de cada vez. Por enquanto é só uma ideia intuitiva do que eu estou falando, vamos continuar trabalhando um pouquinho mais sobre isso. Por que será que a integral de CD da área daria o volume? Vamos pensar um pouquinho mais. Como é que funciona mesmo uma integral de uma variável? Vocês viram que isso aqui é uma integral de uma variável, né? Integral de uma variável da função área, mas é na variável y. Como é que era mesmo que nós vimos nas aulas anteriores a integral de uma variável? O que tinha que fazer para fazer a integral de uma variável que dava área, a integral definida lá dos primeiros cálculos? Uma partição. E multiplicava o valor da função pelo tamanho do intervalinho. Então, o que é essa integral de c a d do a de y dy? Sabe como é que isso opera conceitualmente? Isso opera assim. A gente faz uma partição no y, escolhe um y aleatório e multiplica o valor da função nesse y aleatório pelo ΔY. Então, na verdade, este número aqui, essa integral, ela é o limite, quando o diâmetro de uma certa partição for a zero, da soma a de y barra pelo ΔY. Tá claro? A integral de Riemann da função área é o limite da área vezes o ΔY quando o diâmetro da partição no y vai para zero. Vamos tentar interpretar esse número área vezes ΔY? O que é esse número área vezes ΔY? Área vezes ΔY é um volume. É o volume de uma fatia que está meio na vertical. Fica mais fácil de enxergar esse volume se você deitar a fatia. Esse área vezes ΔY é uma fatia com a seguinte cara. Vou fazer uma analogia também bem infantil. Parece uma fatia de pão de forma. Você faz o ΔY e multiplica pela área. Fica uma secção vertical com uma certa espessura, que é ΔY. Olha para esta figura como se ela estivesse deitada, como se ela estivesse desenhada assim. Aqui está a secção com um ΔY. Pensa nessa mesma fatia na horizontal. Você tem uma base, que é a área, vezes um ΔY, que é uma altura. A área vezes a altura dá o volume, não dá? Então, esse número é o volume de uma secção com uma espessura ΔY ali naquela figura. Vocês estão enxergando isso? É bonito, não é, essa construção? Então, isso é o volume, porque é uma soma de volumes. Só que ao invés de calcular esses volumes como altura vezes área da base, eu estou calculando esses volumes como área da secção vezes comprimento do intervalo, que também é um volume. Interessante, né? Então, claro que só vai ficar completamente claro quando nós fizermos contas, que eu vou fazer em seguida. Mas acho que vocês entenderam minimamente essa ideia intuitiva, eu vou enunciar o teorema de Fubini para a gente poder trabalhar. Então, você tem a função, eu vou supor que a função é limitada. Vamos supor que também, eu vou supor que para cada y de CD, a de y igual a integral de a b de f de x, y, dx. Nesse momento aqui, turma, é como se eu tivesse fixado o y, aquela minha primeira construção. Fixei o y0, só que ele pode ser qualquer, por isso que eu estou deixando ele variar agora.
Então, suponha que tem uma função limitada, que para todo y essa integral existe e que a função a de CD em R é integrável. Eu tenho que fazer essas hipóteses porque até agora eu não supus nada sobre a f, né? Então tem que ter algumas hipóteses. Estou fazendo a hipótese que esta função que associa a cada y a área da secção, ela é integrável, ou seja, que eu posso fazer integral de a de y. Que isso faz sentido. Então suponho que essa função é integrável. Então, a integral dupla em D em relação ao elemento de área é a integral iterada. E claro que vale uma versão análoga para integração na outra ordem. E aqui a gente vai começar a discutir, queria que vocês prestassem atenção em umas frases que eu vou falar o tempo inteiro, vou repetir sempre a mesma sequência de observações, e elas vão ajudá-los muito a não fazer a coisa na ordem errada. Você pode trocar a ordem xy quando for um retângulo. Quando for um retângulo. Mas precisa tomar cuidado na hora de trocar, porque se você trocar o xy, você tem que trocar o ABCD. Primeiro de tudo, eu fixo essa variável. Fixei antes, eu fixei a variável y. Então, como eu tinha fixado a y, eu fiz uma integral em x. Eu posso fazer na ordem contrária. Fixa o x. E aí você vai fazer uma integral em y. Em que domínio? No domínio y, CD. O que corresponde isso? Corresponde a fazer a seguinte construção nesta figura. Eu poderia ter tomado um x0 fixado e poderia ter feito a minha secção, uma secção horizontal. Está vendo uma secção cortando na horizontal? E aí eu teria uma área também. Este número, quando eu fixo o x e faço a integral em y de c a d da função com x fixado, variando y, integro em y no domínio y, isso dá uma área também. É de novo uma função de uma variável. Só que dá a área da secção azul, secção que está na outra direção. E aí eu tenho então uma função que é uma área que depende do x0 que eu peguei. Mudando o x0, vai mudar o valor da área. Então, isso aqui é uma função área em função de x. E aí eu integro essa função em que variável agora? X. Em que domínio? AB. Desse jeitinho que eu acabei de enunciar só quando for um retângulo. Quando não for um retângulo, vai ter uma adaptação. Quando não for um retângulo, muitas vezes só tem uma ordem possível. Quando for retângulo, você pode jogar nessa ordem ou nessa ordem sempre, basta que você faça coerentemente. A variável da direita aqui tem que ser o do intervalo onde varia aquela variável. Tem que acompanhar. Se você inverter a ordem, inverte os intervalos. Quando não for um retângulo, precisa tomar um pouco mais de cuidado. Quando não for um retângulo, existem situações que eu não posso fazer essa troca de ordem trivialmente. Nós vamos discutir isso assim que a gente tiver fixado bem isso.